conta é quem passa na roleta. Todavia, quem é mais beneficiado não é quem passa na roleta. É o empregador, é o patrão que recebe na sua empresa, na sua casa, o trabalhador cedinho na porta. Então nós queremos discutir a tarifa de transporte. Quem paga a tarifa de fato não é o mais beneficiado, e sim o patrão que recebe essa pessoa na porta. Então é um dos debates nossos, é discutir a tarifa de forma clara, né? De uma vez por todas quebrar essa caixa preta que se fala há tantos anos. Qual é a margem de lucro dos empresários? Nós queremos debater profundamente qual é a dinâmica da planilha de custo. Então não tem como ter reajuste se não tiver clareza dos mecanismos. Esse é um ponto. Então, pois é, nós estávamos aqui falando sobre o transporte público, que é um transporte precário, que tem uma das passagens mais caras do Brasil e que o usuário paga, né, com ônibus lotado, com demora também na parada, com assalto nos ônibus. Com assalto nos ônibus, arrastão. Então, assim, são várias questões envolvidas, né, nesse tema. E eu questionei ao Queiroz, ao candidato Queiroz, qual seria a sua proposta para melhorar o transporte coletivo. Sim, qual seria a sua primeira medida para tentar ir remediar, assim, logo de início, né, esse problema no transporte coletivo, que é a demora, a passagem cara, ônibus de 2000, que já deveria ter saído de circulação e não sai. Nós vemos aí frequentemente durante o dia, né, ônibus parado porque teve algum problema técnico. Então, assim, qual seria a sua primeira medida para tentar melhorar o transporte coletivo? Perfeito. Há medidas a curto prazo, a médio e longo prazo. A curto prazo, de imediato, é honrar o contrato. O respeito ao horário, né? O regime de comboio, repensar as rotas, como eu coloquei aqui no início. É impensável que não tenha um 352 direto do Terminal 3 para a universidade. Repensar a lógica das rotas de forma imediata. Horário de pico, eu coloquei já de forma anterior, o processo de comboio, ônibus colado com ônibus no mesmo padrão, para que possa fluir o ônibus, que as pessoas possam entrar no ônibus. Esse é um elemento importante de imediato. A médio prazo, discutimos, inclusive, a possibilidade de repensar novas licitações, novas empresas a médio prazo. Me permita só fazer uma intervenção ainda sobre a questão do comboio, aproveitar que a gente está nesse tema. Não aconteceria uma vez que os dois ônibus chegando em comboio, o tempo não iria demorar um pouco mais para chegar nos terminais, ou teria que se ampliar a quantidade de ônibus? Ampliar. Agora é impossível você tentar numa plataforma, tentar entrar no Expresso, quem vive isso sabe, você não consegue entrar. Tem que ter um ônibus ao lado desse ônibus, na sequência, bem próximo, no time, para que a pessoa possa acessar o ônibus. Hoje é um absurdo, é um atentado às pessoas, Jack, pegar ônibus nessa cidade. Inclusive no próprio embarque você é vítima de assalto, no próprio embarque dentro do ônibus. Então é isso, é uma coisa muito simples, o que falta é boa vontade. Muito bem, eu acabei interrompendo a sua linha de raciocínio sobre as soluções que o senhor teria para o ônibus. Além do comboio, seria? Um elemento. Outro elemento imediato é 24 horas circulando na cidade. É impensável você ficar numa parada de ônibus escura esperando o ônibus que não passa mais. Então, isso não precisa repensar nada. Então, colocar ônibus 24 horas, principalmente as mulheres que ficam vulneráveis, né? 24 horas é uma tarefa logo de imediato a ser colocada no nosso governo, circulando diariamente, 24 horas ônibus, para evitar, inclusive, assalto, né? Agressões às pessoas que ficam vulneráveis nas paradas escuras. Tá certo. Aí, há pouco, falando de transporte público, falamos sobre educação. Correto. Como eu disse também, o senhor que é professor, né, já esteve numa sala de aula. Eu gostaria de saber quais são as melhorias para os professores da rede municipal, a questão da creche também, oferecer essa oportunidade, esse conforto, né, para as crianças, para as mães que precisam trabalhar. Correto. De imediato, nós temos que repensar o currículo escolar. O currículo, quem está acompanhando, é o coração. O currículo tem que ser vivo. Pasme, não há mais no currículo municipal de educação História do Amazonas e Geografia do Amazonas, foram arrancados. Então o aluno não tem acesso mais a esse conhecimento, a história local e a geografia local. Não constitui mais, então temos que repensar o currículo escolar, para que a gente possa repensar a escola. Outro ponto foi colocado aqui, é segurar a autonomia pedagógica. Não dá para você ser uma professora ou um professor, né, onde você não consegue planejar à vontade, na realidade dos seus alunos. Você fica ali acompanhado por um assessor privado, contratado para te controlar o teu planejamento. Então, autonomia pedagógica é uma forma importante. Outro ponto imediato
é implementar a democracia nas escolas. Nós defendemos que o gestor escolar tem que ser eleito pela comunidade escolar. Isso é uma forma, inclusive, de barrar a famosa lei da mordaça. Nós repudiamos a lei da mordaça. É impensável que uma escola, como instrumento de democracia e de autonomia, tenha leis que o professor não tem autonomia. Então, nós repudiamos a lei da mordaça e vamos ter democracia direta nas escolas com eleição direta para gestor. Só fazendo uma intervenção aqui rapidinho, Débora. A lei que o professor Queiroz está falando, desculpa, o candidato Queiroz está falando, é sobre a escola sem partido, que está sendo votada agora na Assembleia Legislativa do Amazonas, né? Onde os professores não podem mais opinar sobre determinado assunto. Seria um ensino sem formação política e religiosa, né? Professor Queiroz, só dando uma pincelada aí, o que o senhor acha a respeito dessa lei que está sendo votada agora? Essa lei ela já foi aprovada em outros estados do Brasil e agora está aqui em Manaus, né? O que o senhor acha? Bom, isso é uma hipocrisia, porque o gestor é indicado por um político, né? O cargo de confiança na CEMED pertence a um político. Então, estão proibindo falar dos partidos que questionam. Então, isso nós repudiamos. Foi aprovado em Alagoas, porém o STF já cassou essa lei, porque é uma lei inconstitucional. Quem aqui, entre nós, um professor não nos influenciou? Eu estou aqui no espaço que eu tenho ex-alunos trabalhando aqui no portal do Holanda, né, que ao me ver, né, professor Queiroz, então o professor tem autonomia de pensar. E é uma mentira deslavada que o professor fica falando do partido A, B ou C ou D. Isso é conversa para boi dormir. O pessoal fala de política no sentido pedagógico da palavra, é onde está permeado. Então, nesse sentido, nós repudiamos a lei da mordaça. Isso é mais uma peça de campanha desses candidatos, né, para ganhar voto, para se expressar, mas é absurdo. Ainda falando sobre educação, eu gostaria de saber sobre a capacitação dos professores. Há propostas assim que visam capacitar ainda mais os professores em relação também da questão da inclusão de crianças com questão do autismo, por exemplo, que fazem hoje parte da inclusão social, que estudam em escolas municipais. Eu, por exemplo, tenho um irmão que faz parte, né, de uma escola, estuda numa escola municipal na zona centro-oeste aqui da capital. E assim, no começo houve uma certa dificuldade de ele interagir porque não tinha um mediador, né? Foi necessário a gente ter que ter os órgãos responsáveis para que a gente pudesse ter hoje um mediador que acompanha ele. Há um projeto, há uma proposta em relação a isso? Só para lembrar que capacitar, reciclar são palavras muito usadas pelo sistema, né? Inclusive os professores não gostam muito dessa palavra capacitar, reciclar, e eu acho que não é cabido. A nossa ideia é estar aprofundando o conhecimento dos profissionais de educação, não só o professor, mas todo o profissional, desde a merendeira, do rapaz que recebe na porta, aprofundando para ter um conhecimento humanizado, para que possa receber. Esse outro aspecto que você colocou, tem uma questão pessoal, né? Vocês estão vivendo na pele. Há uma lei que assegura a inclusão social, é lei federal, né? Cabe à prefeitura garantir meios. Agora, pegar um professor ou uma professora com 50 alunos, né? Colocar um aluno que precisa de uma atenção especial e não colocar um apoio, é um crime com a pessoa que precisa do apoio com a professora e com o professor, né? Porque tem professora, meu amigo, que com 40, 50 alunos em sala, se ela for ao banheiro, um aluno fura o outro com um lápis. É uma loucura. Essa é a escola municipal que nós temos hoje, né? Há uma escola do comercial, das revistas do prefeito, muito bonita, mas na prática a escola municipal é outra. Então, nosso desafio é fazer valer a lei, não precisa inventar mais nada. É cumprir a lei, garantir que o profissional tenha qualificação humana, mas que tenha um apoio para que ele possa trabalhar, né? Que ele tenha um elo, né? Um elo com um profissional que possa fazer esse socorro. Então, a escola tem que ser inclusiva, todavia tem que garantir ao professor as condições para isso. Professor, o senhor é professor, né? E até nos bastidores a gente estava conversando sobre isso, sobre a importância dessa valorização do professor. São vários professores no Brasil inteiro. Acredito que talvez seja uma das grandes massas de trabalhadores que existem em todo o país, mas ainda assim ela é uma classe que, ao que tudo indica, ainda parece silenciada. A que o senhor atribui isso? Por que os professores ainda não conseguiram conquistar os direitos que acreditam ser os ideais para que possam realizar o seu trabalho? É porque não há respeito ao professor, à professora. Essa profissão, quem tem curso superior, né, numa comparação imediata, o professor ganha 30% a menos que qualquer profissional, como jornalista, de um modo geral, médico. Se é uma comparação, nós ganhamos 30%, em alguns casos 40% a menos do que tem curso superior.
Então o professor, a professora passou a ser tratado dentro de um caldo social como uma pessoa qualquer. Então o nosso país perde de vista a importância do professor e da professora, né? Passa a ser só uma lembrança no passado. E uma vez o senhor sendo eleito prefeito, qual seria a medida que o senhor tem na mente para poder valorizar esse profissional? Primeiro, nós vamos ter um diálogo permanente com os professores. Um canal aberto direto com o prefeito, ok? Para ouvi-los. Nós temos de imediato que rediscutir a questão do plano carreira, carga e salário da CEMED. O professor hoje, início de carreira, recém-formado, ganha menos do que 2 salários mínimos. Né? Um professor início de carreira, precisa rever isso de forma imediata e dar condições. Outro aspecto nas escolas é o assédio moral, muito grande, professores humilhados, professores agredidos dentro das escolas, professoras sendo espancadas dentro das escolas. Nós vamos respeitar o profissional e assegurar a todos as condições dignas de trabalho. Muito bem, quero perguntar se as minhas colegas têm algum questionamento, estão olhando aí as perguntas de todos no Facebook. Sim, Alguma coisa aí? então, eu tenho sim, Jack. Na verdade, é uma pergunta da Ariana Santos sobre segurança pública, né? Nós vemos aí que Manaus está se tornando uma das cidades mais violentas, não é mesmo, Débora? Sim, recentemente a gente já houve notícias, né, fatos de arrastões em paradas de ônibus, que também o senhor no começo falou, propostas para tentar amenizar essa situação, mas agora falando sobre a segurança dessas pessoas que utilizam, que precisam estar na parada de ônibus ou qualquer outro lugar para chegar na sua casa, a segurança que necessária. Correto. Pois é, a Ariana Santos pontua em relação aos arrastões que tem na Djalma Batista, frequentemente, né? É um assunto muito sério. Na UFAM foi recente também, né? Na UFAM foi essa semana. Na UFAM a questão já virou moda. Agora que está sendo mais divulgado, mas já aconteceu outras vezes, né? Já acontece, os alunos estão à mercê, né, dessa insegurança. Assim, até agora só está tendo assalto, né? E quando tiver aí uma morte, o senhor acha que tem como a prefeitura contribuir para a segurança pública de Manaus, assim? É um assunto inerente ao Estado, todavia, podemos fazer muito para a prefeitura, né? A questão da iluminação pública, ônibus 24 horas, ok? A guarda municipal de forma ostensiva nos pontos como praça, de lazer, que a presença ostensiva da guarda municipal, a guarda municipal tem uma função de zelar pelo patrimônio, mas a presença de um guarda municipal numa proximidade de áreas municipais, né, parque, praças, também pode contribuir. Outro elemento importante nesse debate, a violência em Manaus, só para a gente retomar um ponto inicial, o ano passado, 1000 mortes por violência. Manaus mata mais do que a guerra civil da Síria, entendeu? 1000 mortes banais, estou falando de mortes banais em Manaus. São 1000 corpos empilhados em Manaus por ano. E a prefeitura pode estar gerando esporte, cultura, lazer, né, ocupando os espaços públicos com pessoas, tem que tornar a praça, os espaços atrativos. Isso pode contribuir também para a questão da segurança. Agora, cobrar do governo do Estado, da Polícia Militar, né, da Polícia Civil, o seu trabalho. Para isso são remunerados, para isso são concursados. Presença da polícia ostensiva, né, com investigação, com trabalho efetuado, é fundamental. Mas, dependendo da prefeitura, da gestão, da nossa coligação, PSOL e PCB, né, Manaus por nós vamos fazer de tudo para tornar a cidade mais viável do ponto de vista de segurança. Agora, a gente aproveitando ainda o que nós temos para conversar sobre a questão da limpeza da cidade. De acordo com pesquisas, uma pesquisa que foi feita, um número que saiu no mês de abril, que 2 mil toneladas foram retiradas de bairros aqui da cidade. Aqui o São Raimundo, que é na Zona Oeste, e do Educandos, na Zona Sul. Quais são as suas propostas em relação em manter a cidade limpa, iluminada, né? Que eu acho que deixar Manaus, afinal, ela é um cartão postal, é mais do que um cartão postal, como o senhor cita, né? É também deixar ela limpa, não é mesmo, candidato? Correto. Agora, não pode ser só os bairros privilegiados. Não, claro que não. Então você, como falei início aqui, Manaus é o cartão postal. Os cartões postais estão escovados, limpos, saneados. Agora vai para o bairro da periferia, vai para um bairro da Zona Leste, da Zona Norte. Então, eu esqueci. Então não dá para tratar a cidade desigual. Pasme, só para aqui alguns números. O IDH de um bairro como Adrianópolis é igual ao da Suíça. O IDH do Jorge Teixeira é igual ao da Somália.
Então, Manaus é muito desigual. Isso perpassa também pela questão ambiental. Então, a questão do lixo, da questão ambiental, que é um compromisso nosso, é aliar a educação. É necessário fazer um trabalho de educação muito rígido. É um trabalho permanente, né? Inclusive com a educação seletiva. Aqui em Manaus não há uma experiência com trabalho de lixo seletivo, né? Tem que iniciar, bora fazer um trabalho piloto. As lixeiras públicas, você passa num bairro aqui como Coroado, muito próximo aqui aqui da base, um bairro próximo, lixo em todas as esquinas, porque não há pontos de lixeiras, não há educação para se coletar lixo. Então o desafio nosso é combinar a limpeza pública com a educação. Mas falando aí, pontuando nessa questão da limpeza pública, nós vemos a situação de igarapés de Manaus que estão totalmente poluídos, né? O cheiro, assim, é horrível. Você anda por aí nas vias, você já sente até com o carro fechado no ar-condicionado. Qual seria a sua proposta para tentar limpar esses igarapés de Manaus? Eu lembro que quando eu era pequena, minha mãe falava, poxa, eu tomava banho nesse igarapé. E agora hoje, né? não tem mais condições. A água, assim, é totalmente poluída. Me permita entrar também nesse mérito, entrar nesse debate aí, que acaba virando debate aqui mesmo. Porque, assim, a prefeitura limpa, ela vai limpar, mas e depois? A preservação disso. É a prefeitura, de fato, a grande responsável por essa limpeza? Ou de que maneira o senhor acha que nós poderíamos, de fato, sanear a cidade? Olha, por lei, por concepção, cabe à prefeitura efetuar a limpeza, né? Para isso há orçamento, para isso há dinheiro, e muito dinheiro, por sinal. Eu quero pegar como exemplo bem pedagógico, professor, pegar o igarapé aqui do bairro do Coroado. É um igarapé que passa pela UFAM, né? Então, o igarapé está do mesmo início da gestão há 4 anos atrás. Aliás, está pior, né? Então, você vê ali no início do igarapé do Coroado, a comunidade, por iniciativa própria, a comunidade, fazer jardins, colocar alguns pneus pintados, a iniciativa. Agora, o povo quer perceber na prefeitura uma parceria real. O povo quer fazer parceria com a prefeitura. Agora tem que buscar o povo, tem que ouvir o povo. Né? Tu tem que ouvir o povo. Então é criar uma relação com a comunidade, Jack, de confiança com as pessoas. Né? E aí dá também condições de educação, de orientações, de equipe nos bairros. Então a tarefa nossa, em questão aos igarapés, é começar os igarapés da periferia. Os igarapés do centro até que não está ruim, mas os igarapés da periferia, do Coroado, de forma bem objetiva. Né? Começar reformando tudo aquilo, aprofundando o igarapé, fazendo um trabalho ciliar para recuperar as margens do igarapé e buscando com a comunidade parceria. Nós temos que ouvir as pessoas. As pessoas têm muito a contribuir. Essa é a grande verdade. Eu estou falando aí, buscar parcerias com a comunidade, também nós temos moradores que vivem às margens desse igarapé, né, correndo risco de vida. Qual seria a sua proposta, né, eu não sei o seu planejamento, além de limpar os igarapés, para retirar esses moradores? Nós temos aí o Prosamin, né, que de vez em quando apresenta algum problema, mas ainda existem moradores que vivem às margens desse igarapé. Qual seria a sua proposta para tentar, né, retirar? Nós temos a nossa plataforma de governo, uma proposta muito objetiva, que é a construção de casas populares em regime de mutirão. É uma experiência que não é nova, no país há experiência em regime de mutirão. Então você convence as pessoas a trabalhar em regime de mutirão para construir casas populares, em especial as pessoas que estão na área de risco, nessas margens de risco. E aí a prefeitura entra com a equipe de engenharia, entra com o terreno, entra com apoio estrutural. Então, há experiência no Brasil afora, isso aqui não é inventar a roda, de construções em regime de mutirão, e é isso que vamos fazer, construir casas populares em regime de mutirão e com as pessoas que mais precisam, em especial quem está nas periferias e nos igarapés. Tem uma curiosidade, Thaís, em relação ao partido PSOL. O PSOL é um partido jovem. Eu já ouvi falar, já assisti alguns representantes do partido falar sobre projetos voltados para os jovens. O senhor, o que o senhor pretende? Qual a maneira que o senhor pretende trabalhar com os jovens? Olha, o Partido Socialismo e Liberdade é um partido com 10 anos de fundação. É um partido que sua grande militância é jovem. Eu fui ao congresso do PSOL agora, recentemente, lá em Brasília. Cara, emocionante. 5 mil jovens discutindo política. Então, o jovem, ao contrário do que se fala, como vocês estão aqui, quer debater política. A boa política. Essa é verdade. O jovem não quer saber de política. É mentira. O jovem quer debater a boa política. Então, e falar de jovem é falar de cultura. Cultura popular. Nós precisamos, com a prefeitura, criar espaço de lazer na praça, criar cultura popular.
Não dá mais para uma cultura só clássica, do teatro, das grandes óperas. Nós temos que criar a cultura do hip hop, ouvir as comunidades, ouvir a juventude, ouvir as mulheres, né? Ouvir o pessoal LGBT, que tem a contribuir muito com a cultura também. Todo mundo junto, construir uma cultura de diversidade. Esse é o desafio nosso. Então, uma vontade com a juventude. O pessoal hoje tem uma grande base de jovem que quer fazer política. Então, nós vamos estar bem à vontade com a juventude, dialogando a nova cidade. E assim, que projetos o senhor teria para a cultura, que nós vemos aí que realmente o teatro tem várias programações, e, na verdade, é a Secretaria de Cultura do Estado, né? Recentemente tivemos a Line Site. Eu acho que esses eventos eles poderiam assim, ser feitos ao longo do ano também, não só em eventos de grande porte, né? Como a Copa, as Olimpíadas. O senhor teria assim, alguma proposta para a cultura aqui? Como é que seria feita assim? Olha só como as coisas estão alinhavadas, né? Violência, educação, cultura, uma coisa leva a outra. A periferia tem uma juventude muito inteligente, que produz uma boa cultura de periferia, produz um grafite, produz um hip hop. Então você vai para a cultura, você vai para a periferia levando cultura. Aliás, buscando cultura, não vai levar a cultura para a periferia. Você vai dialogar a cultura com a juventude. Então, cria espaço de lazer na periferia, de esporte. Tudo isso vai amenizar a questão da violência, em parte, né, com os elementos. Você vai dar oportunidade de educação para as pessoas. Então, de imediato, para a gente, cultura é a cultura popular. Nós vamos estar trabalhando cultura popular com a juventude. Aí tem o calendário da cidade, mas não dá para fazer eventos sofisticados, pontuais. Nós temos que ouvir a cultura popular. Professor, sobre essa questão da cultura, ela geralmente ela é resumida a essa questão de eventos, né? Tipo shows, atrações nacionais, etc. Mas existe a cultura mesmo, que é aquela da raiz do termo, a cultura mesmo, que é a construção da história, dos costumes de uma sociedade, de um povo. E a gente percebe uma certa ausência, por exemplo, da existência ou da inserção daqueles que seriam talvez os nossos heróis dentro das manifestações culturais em Manaus. O senhor, como historiador, acha que é possível nós resgatarmos essa história e fazer com que o povo de Manaus possa se orgulhar de seus heróis, se é que ela tem algum herói? Olha, de imediato, como coloquei de forma anterior, voltar ao currículo municipal de ensino, educação, história do Amazonas e geografia do Amazonas, que aí é importante para está resgatando a memória, né, das pessoas que deram a vida para construir essa cidade, esse estado. É um elemento. E hoje, falar dos nossos heróis, dos povos originários daqui da região, né, os povos de fato, que são donos de fato disso aqui, hoje a cidade abriga vários povos indígenas na periferia. Nós temos uma cidade hoje que está ocupada por povos indígenas que estão vindo das suas áreas para aqui, para a cidade, em função da questão da vida precária por lá. Então, é preciso abrir o diálogo com essas comunidades indígenas, inseri-los como personagens importantes na luta, né? Então é isso, nós vamos estar buscando esse debate, dialogando com essas comunidades indígenas. Inclusive o PSOL tem muitos filiados indígenas, nós temos uma candidata que é indígena, né, como vereadora pelo PSOL. Então nós não vamos inventar nada, nós vamos ouvir as pessoas e trocar ideias, somar ideias e avançar. Vamos permitir só um instante uma intervenção aqui para registrar aqui a participação das pessoas que estão interagindo, que estão comentando. A Francisco Araújo, Rony Cássio, a Luan Costa, Milena Gomes, Isaac Santos. Isaac faz o seguinte comentário aqui: autonomia aos gestores e liberdade de expressão nas salas de aula, onde todos os temas de interesse público possam ser debatidos por todos, confirmando aí o que o senhor estava falando. O Luan começou dizendo, prometer, todos prometem, o difícil é fazer virar realidade, e na postagem seguinte ele vai e coloca: esse professor é tudo, ou seja, parece que ele entendeu a sua mensagem. O Francisco Araújo, por sua vez, ele fala: eu não acredito mais em nenhum político. O Rony Cássio fala que aqui no Nova Esperança, toda vez que chove, alaga, reagindo aí sobre o que a gente está falando sobre saneamento, sobre os lixos, né? E o Francisco Araújo que fala: eles, quando ganham qualquer político, esquecem o povo totalmente. Aqui o senhor atribuiria, professor, esse esquecimento que existiria dos políticos para com o povo? Tem razão. Olha, o povo, de um modo geral, ojeriza essa forma política que se faz hoje. Essa democracia indireta, onde você vota em alguém para te representar, está com os dias contados. Daí o desafio nosso é garantir uma gestão coletiva. O prefeito não pode ser o gerente da cidade.
Gerente tem preocupação com o fornecedor. Fornecedor esse que geralmente banca a campanha dos caras. O prefeito tem que ser humano. Então, o que estamos colocando hoje aqui, nesse debate, é plausível fazer. Dá para fazer. Ouvir as pessoas, não dá para ouvir as pessoas? Dá para ouvir as pessoas. É esse o desafio, criar canais democráticos. Aliás, 2013 vai entrar para a história como um ano zero. 2013 foi o ano que o Brasil foi ocupado por uma avalanche de pessoas nas ruas, sem ser convocado por sindicatos, sem ser convocado por partidos. Então, no futuro, os historiadores vão ver esse ano, 2013, como um ano zero. Então, é esse Brasil de 2013, o Brasil das ruas de junho de 2013, nós queremos, o que quer acontecer? As pessoas dizem, nós queremos participar, nós queremos canais. Então, cabe a gente garantir, dá para fazer sim um processo democrático. Dá para a cidade ser cuidada de forma humana, coletiva. Isso é possível, isso aqui não é demagogia, isso aqui não é inventar a roda. Eu só queria... Há experiências em outros municípios do Brasil afora, Jack, amigas, que há experiências populares de gestões. E a ideia nossa é essa, o nosso lema é Manaus por nós, construindo o poder popular. Quem é esse nós? É as pessoas que vivem a cidade, é a juventude, é a mulher, é o índio, é o negro, é o LGBT, é todo o pessoal, é todo de um modo geral. Todos e todas são convidados a somar essa cidade, respeitando todos em sua diversidade e em suas necessidades. Esse é o desafio maior, é respeitar as pessoas na sua diversidade. Esse é o desafio maior. Candidato, ainda agora voltando a falar de periferia, que eu acho legal essa ideia de mostrar um lado que muitos não conhecem de Manaus, né? Em relação ao esporte, a gente conhece hoje o José Aldo, que saiu de uma periferia que foi aí em busca do seu sonho. Em relação ao esporte, o senhor também traz alguma proposta interessante para já animar a juventude? Olha, eu vejo com tristeza quando estou de carro com alguns amigos, chega no sinal, vem uma equipe de jovens de judô fazendo cotinha, né, com uma faixa pedindo para ele. Cara, isso é inconcebível. Há verba para o esporte, há dinheiro. Não venha com conversa que não tem. Tem dinheiro sim para o esporte. E nós precisamos priorizar. O nosso desafio, Débora, é inverter a lógica de prioridade. Tem dinheiro? Tem. É uma das capitais mais ricas do país, é Manaus. Tá certo? Agora, o dinheiro está aqui. Vamos colocar esse dinheiro em que local? Então, nosso desafio é esse, é quebrar essa lógica de investimento e inverter a prioridade de investimento. E aí passa pelo esporte, o esporte popular. Não adianta só colocar Manaus como as Olimpíadas, aquela questão da arena, a imagem, e você vê jovens, né, lamentavelmente fazendo cotinha para ir a um campeonato. Nosso compromisso é ouvir as pessoas e criar soluções no sentido de utilizar o dinheiro municipal para garantir esporte amplo a todos. Em relação a isso, o que mais inspira agora os jovens nesse momento que nós estamos vivendo são as Olimpíadas, né? Então eles contam com o apoio da prefeitura, do governo também para ter esse incentivo financeiramente falando em relação às competições que eles pretendem competir futuramente. Pois é, falando nessa questão, né, o esporte, assim, ele é uma coisa, assim, que pode contribuir bastante para o desenvolvimento de certas pessoas, né, tem destaque aqui do Amazonas, por exemplo, a Marina Silva, ela não é daqui, mas ela era de uma periferia, ela era da Cidade de Deus, lá do Rio de Janeiro, ela não tinha dinheiro para pagar a passagem dela nas viagens, mas ela conseguiu, e agora ela é uma medalhista olímpica. E a questão também da contribuição tá isso, da diminuição da criminalidade também, né? E isso diminui a criminalidade. O esporte, assim, ele é essencial, infelizmente. Atualmente a gente sabe que ele tá meio que deixado de lado, né? A gente pouco ouve. Eu vou cortar essa conversa rapidinho aí, que ela... Professor, eu vou fazer uma pergunta aqui, me responda com muita tranquilidade. O senhor é esportista, o senhor pratica algum esporte? Sim. Primeiro falar aqui para as meninas, para os amigos, que o esporte é libertador. Sim. Olha, há iniciativas aqui no próprio bairro do Coroado, que eu morei muitos anos, há um jovem, um grupo de pessoas que tem uma escolinha por conta própria de esporte, há outros bairros fazendo judô por conta própria. Nós temos que apoiar essas pessoas, entendeu? Há iniciativa de boxe por conta própria, então há muita iniciativa nas periferias, nos bairros de modo geral, de pessoas que querem. Agora não adianta criar uma burocracia para verba e dar só para os apaniguados. Nós temos que dialogar a verba do esporte de forma democrática, apoiando essa iniciativa. Bom, eu sou ciclista amador, não é? Faço ciclismo amador. Eu não tenho carro porque eu optei pelo ciclismo, muito mais importante, mais interessante, e uso coletivo como coloquei. Então, eu não sou um profissional,
mas tem no ciclismo uma alternativa de qualidade de vida. Aliás, minha campanha ao Senado estava com 100 quilos, né? Eu emagreci bastante. Uma dieta, o ciclismo foi muito importante nessa dieta. Estou hoje dormindo melhor, respirando melhor, e, enfim, com boa qualidade de vida graças ao ciclismo, né? E o senhor falou aí de esporte para todos. Atualmente, Manaus ela tem um representante paralímpico nas Paralimpíadas de 2016. Manaus tem um representante. O senhor teria políticas públicas para atletas também, não somente para atletas? Bem focada. Falou do Paralímpico, falou de deficientes das pessoas. É uma das cidades que menos respeita os deficientes. Né? Nós temos amigos, inclusive, do partido, né, com a questão da deficiência, que é uma cidade que não é pensada para as pessoas que têm dificuldade, que precisam de acesso. Então, nós temos que repensar a cidade na questão das rampas, do acesso. Né? Monodeficiente subindo uma rampa aqui no terminal desse é muito complicado. Então, tem que repensar a cidade também, porque a cidade é diversidade. Não é só pessoas ditas normais, há pessoas, né, com suas necessidades. Então, tem que repensar. E aí, abrir um canal aberto no esporte para todos mesmo, sem exceção, né? Para todos, para ouvir as propostas. Então, a nossa lógica da questão do esporte é aplicar o dinheiro municipal no esporte que realmente precisa, nas pessoas que realmente realizam esporte nessa cidade, em todas, de um modo geral. Entendi. Aí o senhor já tocou no outro ponto também, né, que é a questão da acessibilidade de Manaus. Nós vemos aí poucas rampas, passarelas também, só que eu me lembro, assim, só tem uma ali na Recife, que possui um elevador para deficientes, né? A maioria também daquele transporte especial, né, do que fica no transporte público para transportar cadeirantes, não funciona. Às vezes os ônibus nem param, né, para atender essa porque tem um certo trabalho. Qual seria a sua proposta para tentar melhorar a acessibilidade aqui em Manaus? De imediato, um conjunto de medidas de infraestrutura para tornar o acesso das pessoas viável, rampa, elevadores. A questão das passarelas hoje em Manaus está numa situação lamentável. Você leva choque quando passa, ou pode pegar um tétano, essa é a grande verdade nas passarelas de Manaus, né? E as poucas que tem, poucas foram construídas nesse espaço, não me engano, quase nenhuma, né? São as mesmas de velhos tempos que estão aí. Tocou no ponto, a questão do ônibus. Não funciona, no ônibus não funciona, meu caro. Vai pegar aquela plataforma, não funciona. O povo tem que, de forma solidária, levar a pessoa até dentro do ônibus. Então, isso aí tem previsão no contrato de licitação, tem que ter acesso, tem que fazer valer. E é isso na gestão do pessoal, do PCB, da coligação Manaus, por nós, Constituindo o Poder Popular, vai fazer respeitar os usuários. Então, o empresário que quer lucrar nessa cidade vai respeitar o usuário na sua necessidade. Olha, tem um ponto que eu acho que é primordial. Em relação ao transporte público, é algo que realmente é uma necessidade muito grande. Tudo que a gente citou são pontos importantes, mas a questão da saúde agora. Eu acho que isso, a gente está lidando com vidas, com pessoas que realmente precisam de uma assistência melhor em relação à saúde pública. As UBSs, as casinhas que, pelo que eu sei, assim, nas proximidades da minha residência, não tem mais, né? E o senhor, quais são as suas ideias, propostas para esse ponto que é primordial? Nós temos uma proposta aqui que não é do Queiroz, é uma proposta de forma coletiva, da nossa coligação. Então, de imediato, nós temos que garantir o acesso à saúde a todos. Sim. A questão das casinhas, nós temos que repensar as casinhas na geografia. Você vai numa casinha hoje, o cara não pode, porque você mora na rua A, nós só vai ter a rua B. Tem esse detalhe tem também. essa geografia, nós temos que repensar. A casinha, ela é uma âncora da comunidade. As pessoas vão à casinha com muitos profissionais, são muito educados, que acolhem, mas trabalham em situações precárias. Nós temos que repensar as casinhas, ampliar as casinhas e qualificar os profissionais no sentido de aprofundar o atendimento mais humanizado. Um bom atendimento, inclusive para casos especiais. A gente precisa repensar as casinhas de modo imediato. Outro elemento importante é a educação e saúde. Nós temos que assegurar, porque a saúde municipal é a saúde preventiva. É a saúde que tem como função fazer a prevenção, não é a saúde curativa, nem cirúrgica. A saúde é preventiva. Então, nós temos que combinar saúde com educação. Numa comunidade mais específica, por exemplo, pegar uma comunidade como Santa Delvina. Lá tem uma rádio comunitária, então nós vamos fazer uma parceria do posto de saúde com a rádio comunitária, que ele vai informar horário de médicos, se tem médico de plantão, se faltou médico, se chegou medicamento, usar a rádio comunidade
como periferia, como informação na periferia. E, ao mesmo tempo, educar. Há uma série de ações, como a questão de higienizar, de lavar as mãos, de vacinar os filhos, né, de acompanhar os filhos na escola. Então, há elementos. Então, a saúde preventiva passa com a educação. Então, vamos combinar saúde com a educação. Garantir campanhas de vacina, campanhas de esclarecimento permanente, especial às mulheres, né? Essa é uma coisa muito importante. Então, combinar a saúde com esse contexto, saúde educativa, porque é uma saúde preventiva. E a saúde preventiva, ela gasta muito menos do que a saúde curativa, né? A cada real que você investe na prevenção, você vai poupar 5 para curar alguém. Então, nosso lema é a saúde preventiva e a saúde educativa, que ele possa combinar saúde com educação, que dá certo, não sai caro. Pretendemos criar também a chamada ouvidoria municipal da saúde nos postos de saúde. Então, no posto de saúde haverá um mecanismo, uma pessoa para ouvir as suas queixas, né? Para que você possa lá, de imediato, ouvir também, não só queixa, mas ouvir também propostas. Criar a ouvidoria nos postos municipais, nas UBSs, que a gente possa ouvir as pessoas. As pessoas querem falar, essa é a grande verdade. Eu só teria algo assim para melhorar a questão da marcação de exames. Por exemplo, nós vemos aí, em frente de unidade de saúde, filas assim, antes do período, né? Pessoas que chegam para dormir nas filas para poder conseguir uma vaga para exame, para tentar, né, se Tem um consertar. detalhe, Thaís, com licença. É interessante, você faz a consulta hoje, digamos, eu fui na UBS, marquei, fiz a minha consulta, me passaram os exames, deixei lá para agendamento, o processo, o sistema lá da Censo. Então, aí o que acontece? Depois de 30 dias, 40 dias, eu vou receber a confirmação, vou saber em relação ao meu exame, que no caso eu tinha uma urgência, por exemplo. Né? Quais são as intenções? Com um caso de morte, o cara morre e acabou. Bom, é impensável, com tecnologia que há disponível, que se faça agendamento de consulta como se fazia há 50 anos atrás. A pessoa dormindo na calçada, isso é a barbaridade. Então, um dos mecanismos para agendar nosso hoje é disponibilizar nas comunidades uma plataforma digital. Que pode ser na internet, o cara pode acessar e marcar uma plataforma digital de consulta. Quem tem acesso pode. Quem não tem acesso, vai ao posto de saúde e vai no terminal e vai agendar. Dá para fazer. E aí a parceria que nós estamos pensando, que é uma experiência que eu vi em Betim, muito boa, que é a rádio web. Que é tipo isso aqui, a rádio web, né? Então a rádio web também, com a rádio comunitária, vai estar informando as pessoas daquela abrangência o período de consulta, olha, informando que está pronto o exame, ok? Então você consegue usar esse mecanismo. Então essa é a ideia nossa, é usar a tecnologia, né, as tecnologias de comunicações para agendar a consulta, usar na comunidade, em especial a rádio comunitária, ela tem uma influência muito grande na abrangência dela, é muito importante a rádio comunitária, a rádio web, no sentido de levar informações de agendamento, de medicamento, de exame e educação preventiva. Então é isso. Isso não é caro. Queiroz, assim, é ter boa vontade de fazer. Dá para fazer e vamos fazer. Sobre o assunto da rádio web, de fato nós temos um problema muito sério em Manaus relacionado à internet. Pra você ter ideia, apesar da gente alcançar uma quantidade muito grande de pessoas, nem todo mundo consegue estar acompanhando ao mesmo tempo, porque está no celular, o 3G acaba muito rápido, ou então a internet não funciona direitinho e tal. E esses são os grandes desafios. É possível, ali no seio da universidade, já se debate alguma coisa relacionada à solução para essa escassez? A ONU já entende o acesso à internet como um direito básico, como o direito à água, como o direito à energia elétrica. E haveria alguma solução para que Manaus, em definitivo, possa se conectar ao mundo de uma forma em que todos sejam alcançados? Meu caro Jack, a antiga Telebrás, ela deixou em muitas capitais uma rede rica de cabo, de fibra ótica, né? Que não sei por que não é aproveitado, né? Há muita propaganda em torno da internet aqui em Manaus, né? Há uma propaganda já antiga que vai impulsionar, que vai ser ampliada. Eu penso que falta boa vontade e seriedade para encarar isso aí. Eu acho que há tecnologia, há como reproduzir hoje a internet nos espaços, não há dúvida que a internet aqui ainda é muito precarizada, mas com investimento, com retransmissor de antena, a experiência que é possível fazer. Agora, falando da rádio web, né, que seria um dos mecanismos nossos para dialogar com a questão da saúde.
seria apenas um dos mecanismos, né? Eu acho que o grande elemento da rádio comunitária é o elemento que vai dialogar com a comunidade. Ela é o grande eixo, que é a rádio que vai por ondas curtas e é mais eficaz. A questão da internet, eu não sou um expert no assunto, Jack, mas eu penso que há recursos e há tecnologia para se ter acesso à internet. Você vê países que estão em guerra, países que passaram por terremoto em regiões distantes, né? Você vê o ano passado aqui na região do Nepal, né? Locais distantes, remoto pega a internet. É inconcebível que aqui não tem internet. Eu penso que passa pela questão da boa vontade e nós vamos colocar todos os nossos esforços, empenho para que funcione. Né? Para você que está conectando agora, nós tivemos uma conversa bastante ampla e bastante profunda com o candidato a prefeito de Manaus, Queiroz, pelo PSOL. E assim, temos agora 1 minuto, né? Juntando com outro vídeo, tivemos problemas técnicos aqui, mas a gente seguiu, então a gente deu uma folga aqui para que o candidato pudesse falar, né, bastante sobre os assuntos diversos. E ao mesmo tempo queremos agradecer a sua presença aqui, por estar aqui conosco, debatendo isso de forma muito livre, de forma muito aberta, não fugindo de nenhuma dos questionamentos. Nós queríamos permitir esse momento para que o senhor possa fazer as suas considerações finais. Hoje Manaus tem 9 candidatos à prefeitura de Manaus. Se você verificar, quase de um modo geral, 8 candidatos fora da nossa candidatura é o mesmo grupo político, com raras exceções no outro bloco. É o mesmo grupo que está há 40 anos mandando na cidade e no estado. Essa candidatura nossa, do PSOL com Queiroz, com o PCB, com a Thali Nayandra como vice, uma jovem mulher lutadora, estudante de biologia da UEA, essa candidatura nossa é uma alternativa a você, que está cansado de votar nessas figurinhas repetidas. É uma candidatura de oposição de verdade. É uma candidatura que tem compromisso com você, nossa candidatura. Então, nesse sentido, fique à vontade para fazer a escolha, mas fico muito feliz que você possa optar pelos 50. E o PSOL e o PCB também tem 40 vereadores e vereadoras, pessoas honradas que você pode escolher e pode dialogar e pode votar de cabeça erguida. Muito obrigado, acolhimento, e vamos à vitória. Muito bem. As colegas, muito obrigado pelas intervenções. Meninas, se despeçam. Thaísa, pode começar. Eu que agradeço por ter participado aqui desse debate, sempre bom contribuir para a opinião pública, né? Muito obrigada pela sua audiência e até breve. Eu falei Thaísa, mas é Thaís. É Thaís, Débora. Thaís, olha, desculpa. Eu agradeço também a sua participação, foi muito bom ter você aqui conosco e até a próxima. Muito bem, e amanhã nós teremos um novo candidato aqui para ser entrevistado. O candidato será Luiz Castro, da Rede, que estará respondendo as perguntas de todos. Às 4 horas da tarde, uma postagem será feita para que você possa já ir adiantando, mandando as suas perguntas para essa entrevista. Muito obrigado por sua participação. Este é um serviço que o Portal da Holanda presta no intuito de aproximar os candidatos de todos os eleitores, onde quer que eles estejam. E essa entrevista vai ficar, inclusive, para que no momento em que você possa ter alguma dúvida, possa consultar todos os candidatos e possa, enfim, tomar a sua decisão. Muito obrigado por sua audiência e até amanhã. Um grande abraço.